essa conversa aqui também para o resto da turma. Estamos transmitindo. Deixa eu filmar a minha cara de maluco para vocês também. Se você quiser que a gente ligue a câmera também, a gente pode ligar, não tem problema. Não, tudo bem, André. O que eu estava falando, André, é que essa situação da pandemia, ó o gato aqui me atrapalhando. Professor, que lindinho que ele é. Ele é, mas ele é um chato, ó. E eu tenho que ficar aqui porque fora da minha mesa, porque é onde a internet pega melhor. Meu filho está em casa, a faxineira também. Então, essa situação de pandemia, ela trouxe um monte de dificuldades para todos nós, diferentes dificuldades para vocês, alunos, para mim, professor. Enfim, dificuldades para todos nós e a gente está se virando para resolver, né? Eu entendo a situação de vocês arrumaram um estágio. Fazer estágio é importantíssimo para vocês se empregarem, né? Que é o objetivo final de todo aluno na universidade. Se fosse em condições normais, vocês estariam reprovados, né? Porque como é que vocês vão fazer um estágio tendo a disciplina? Então, existia uma exigência de presença de 70%, que agora não existe. E essa é uma flexibilidade que eu tenho certeza que para alguns alunos é um ponto positivo do atual sistema que a gente está vivendo. Para mim, como professor, eu vejo uma desagregação muito grande das turmas. Eu acho que não é nenhuma questão de eu achar, enfim, eu não tenho formação em pedagogia, em licenciatura, mas eu já li a respeito. E o que as teorias aceitas de ensino dizem é que os alunos se constroem o saber, né, uns dos outros, e isso talvez até mais do que a interação com o professor. Então o papel do professor é guiar vocês numa direção e discutindo em sala, discutindo fora de sala, fazendo trabalho em grupo. E é por isso que eu faço questão de sempre colocar trabalho em grupo em todas as disciplinas que eu dei desde o começo dessa pandemia. Vocês aprendem muito uns com os outros. E é claro que essa interação está muito prejudicada nesse momento. Então a gente tem aí alunos que ingressaram no ano passado e que nunca pisaram na universidade, nunca sentaram numa rodinha depois da aula para falar besteira e falar da matéria. Alguns comentários que eu recebi aqui nessa avaliação que eu mandei para vocês, né, tem alguns comentários aqui emblemáticos, então vamos passar por isso um pouquinho. A maior parte da turma acha que o nível das aulas é razoável, né, dentro do adequado. Quando a gente for olhar os slides, aí 36% acham que são completos, 54% acham que são claros, 36% acharam confusos, uma parte achou superficial, né, e uma parte colocou aqui que falta informações relevantes. Então, esse tipo de coisa, eu queria dizer que nesse curso que a gente está tendo, que é um curso de materiais nanoestruturados, esse daqui é um tipo de curso informativo mais do que formativo. Então, o tema é muito amplo e vocês não vão sair desse curso com uma habilidade específica, do tipo, vocês não vão sair do curso sendo capazes
de fazer a síntese de nanomateriais em laboratório, ou de fazer a caracterização de nanomateriais, ou mesmo de fazer uma modelagem teórica de nanomateriais. Vocês vão ver um pouquinho de tudo isso dentro de um quadrimestre. Então, esse é um curso informativo e não formativo. Então, nesse sentido, é tudo um pouco superficial, sim, porque a ementa é muito ampla e a gente não aprofunda em nada. Mas um outro ponto é que a aula síncrona, ela serve justamente para isso, para vocês fazerem perguntas que vão possibilitar ao professor se aprofundar em algum tema que parece superficial, né? Então esse é claramente uma das perdas que a gente tem nesse formato, né? Bom, aqui, como vocês falaram e como eu vejo, né? Eu falei para vocês que eu disponibilizo as aulas no YouTube e eu vi que algumas tiveram 0 visualizações, né? Isso mesmo quase 2 semanas depois de terem sido postadas. É difícil se organizar mesmo. Vocês têm um monte de coisa para fazer, vocês têm um monte de pressão na vida de vocês, no trabalho, familiar, amigos e de outras disciplinas. Então é natural que vocês deixem para depois aquilo que não está pressionando vocês naquele exato momento. Bom, com relação a achar a disciplina interessante de um ponto de vista pessoal e de um ponto de vista profissional, mais ou menos metade da turma acha bastante interessante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e metade da turma nem tanto. De novo, esperado. E uma parte grande da turma aqui, um pouco mais de 1/3, acha que tem se dedicado menos do que deveria à disciplina, né? Ninguém acha que está se dedicando mais do que deveria. Então isso também são questões sintomáticas para a gente pensar a respeito, né? Fizeram alguns comentários aqui. Então, quando a gente vê o motivo principal para o pessoal não estar fazendo as aulas síncronas, problemas pessoais, que pode ser baseado no que vocês estão dizendo. A pessoa, aqui nas respostas dissertativas, houve algumas pessoas que falaram que estavam fazendo estágio, alguns podem estar com problema na família, enfim, um monte de coisa, né, gente? Então, é isso. Essa situação está acabando. O quadrimestre que vem a gente vai voltar às aulas presenciais. Tomara que essa pandemia esteja acabando mesmo. A gente viu que lá na China eles estão voltando com lockdowns, mas a situação na China é um pouco atípica, porque eles só usaram um tipo de vacina, a estratégia de vacinação deles não foi parecida com a nossa, de privilegiar os mais idosos primeiro, atender os mais idosos primeiro, desculpa. Então não é claro que isso vai acontecer aqui também, que essa pandemia vá voltar, espero que não. Mas eu volto a dizer, a minha impressão pessoal é que tem sido um período extremamente desagregador para todos nós, né? E a gente está tentando fazer o que a gente pode para equilibrar as coisas, tá? Então eu não culpo ninguém, digamos assim, não culpo nenhum aluno, não culpo ninguém por fazer as coisas da medida que pode ou que acha melhor. Eu acho que as regras do jogo foram estabelecidas pelo Conselho Universitário. Eu não necessariamente concordo com todas elas, mas são as regras do jogo que foram postas, e é isso. E a gente está tentando navegar com base nisso, tá bom? O meu dever é dar as aulas para vocês.
mas eu só queria deixar clara a minha opinião de tudo que a gente perde nesse formato de aulas assíncronas, né? Porque as aulas, embora eu esteja fazendo síncronas, e eu estou fazendo síncronas porque eu espero que alguns alunos participem, mas mesmo depois que eu percebi que a participação era baixa, eu nunca dei esse curso antes, então eu não tenho esse material pronto. Eu dei esse curso antes na pós-graduação, que obviamente é diferente do que eu estou dando na graduação. Mas então esses vídeos e os slides eu venho trabalhando muito neles também. Então eu dou a aula síncrona porque é o horário meio que eu tenho para fazer essas coisas, tá? Mas de qualquer forma é isso. Então, dos comentários que vocês colocaram aqui, das coisas que eu poderia melhorar aqui no curso, indicar os capítulos dos livros em que as aulas são baseadas, isso é razoável, né? Eu estou usando sobretudo o livro do Lindsay, né? Então, como eu falei para vocês, não existe livro perfeito para esse curso. O livro do Lindsay, ele aprofunda mais do que outros livros, mas isso também às vezes a gente se perde. Então, na parte em que ele fala do AFM, do STM, ele coloca um monte de equações que não são necessariamente o nosso objetivo aqui. Né? Mas também, enfim, não custa nada. Eu tenho certeza que poucos alunos têm pego os livros para estudar, né? E aí, voltando naquela conversa, com as aulas gravadas vocês voltam ao ponto de uma explicação que eu dei. Vocês não estão vendo a minha tela aqui, eu acho. Eu não compartilhei. Eu não compartilhei a minha tela, eu estou aqui mostrando para vocês. Tá. Então, a avaliação que eu fiz aqui para vocês, que eu mencionei, né? Então, os dados aqui que eu mencionei, então a maior parte da turma acha que a disciplina está dentro do nível esperado. Avaliação dos meus slides, então mais ou menos metade acha claro, um terço acha confuso, um terço acha que eles são completos, aí 18% acham que eles são superficiais. Um terço da turma raramente vê as aulas na semana em que são disponibilizados. O que eu mencionei sobre o interesse dos alunos sobre o tema, né? Mais ou menos metade dos alunos acha interessante tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. E uma parte aqui não está tão empolgado com o tema da disciplina. Um terço da turma acha que não está se dedicando muito para a disciplina. E quanto aos comentários, são esses daqui. Então, não assisto às aulas síncronas por estar ocupado fazendo atividades de outras disciplinas. Esse aluno não gosta do TDIA. Os slides são bons, porém às vezes o assunto é muito complexo, né? De novo, é o tipo de coisa que a gente resolve numa aula síncrona. Tanto quando vocês dizem que o assunto é superficial, quanto vocês dizem que o assunto é complexo, é o tipo de coisa que numa aula síncrona, trocando ideia ali na hora, a gente pode tentar resolver. Na aula gravada é mais difícil, né? Bom, eu mando os avisos pelo TDIA e o TDIA manda e-mail para todos vocês. Né? Bom, aqui
talvez tenha sido até você esse comentário aqui, ó. Tá indo atrás dos livros, tá vendo as aulas. Bom, alunos com problemas pessoais. Na verdade, o meu é o último mesmo, professor. Tá. Acho que é muito do que eu falei mesmo, sabe? Eu sempre, como eu falei, por conta do trabalho, eu não consigo ver o síncrono, mas eu tô tentando ver a síncrono no meu ritmo, e especialmente também essas últimas aulas foi muito porque as primeiras aulas estavam muito mais focadas na lista de exercícios, né? Então eu foquei mais em reassistir as aulas do que ver as novas que estavam sendo lançadas. E aí realmente atrasou meu tempo, meu cronograma. Então, eu busquei bastante referência em outro livro também, até referência na atividade. Então, é muito sobre isso. Eu acho que é mais sobre, assim, isso que você falou, tipo, a complicação da pandemia, assim, do que alguma coisa, assim, com conteúdo ou com as aulas especificamente, sabe? No meu caso particular, por exemplo. Aí, acho que com relação à turma você viu bastante coisa por aí. É isso aí, André. Acho que é o que eu falei, né? A gente está jogando dentro das regras do jogo, tentando equilibrar todos as nossas questões, né? Isso. Obrigado por compartilhar e perguntar também, professor. Acho que é importante. Claro, André. É o meu papel aqui, é o meu trabalho. Enfim, eu não sei até que ponto os alunos têm consciência dentre as comodidades que essa forma de ensino trouxe. Eu não sei até que ponto vocês têm consciência das perdas que ela também trouxe, né, na formação de vocês. Mas é o tipo de coisa que não adianta a gente discutir agora, e com fé tá acabando, tomara, e vamos seguir em frente, tá? Então eu sei que vocês dois estão no trabalho. Se vocês quiserem sair agora, eu vou dar aula, vou gravar e vou postar, tá bom? Podem ficar à vontade. E eu tô à disposição sempre que vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir algum assunto, me mandam um e-mail, a gente marca um horário para conversar. Boa, professor, obrigada. Só uma dúvida. Você está dando aula síncrona na segunda e aí na quarta você já disponibiliza a gravada, é isso? Em geral eu estou dando as duas aulas síncronas, Maria, porque como eu falei, é o horário que eu tenho para gravar os vídeos, né? Entendi, não, perfeito. Então me facilita, tá bom? Não, perfeito, professor, obrigada. Por nada. Então, mais alguma questão, André? Não, professor, foi claro. Tá bom. Eu vou gravar a aula agora. Se vocês quiserem assistir, tudo bem. Se vocês quiserem sair, que vocês estão em horário de trabalho, fiquem à vontade. Obrigado, professor. Eu vou ficar até o momento que eu conseguir, que acho que vai ser 6 horas, mas qualquer coisa depois eu assisto para gravar, sem problema. Tá bom, vamos lá. Bom, eu vou chegar perto da minha mesa agora, vou esperar que a internet não caia. Eu preciso comprar um repetidor de sinal. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim? Tá. Bom, então eu vou continuar falando hoje de técnicas bottom-up, e como eu falei nas últimas aulas, o santo graal da nanotecnologia é o self-assembly, que a gente pode traduzir como auto-organização, né? Então, se a gente pensa que o corpo humano é capaz de pegar duas células, um espermatozoide e um óvulo, junta essas células e forma um outro ser humano. E isso é o maior exemplo que eu posso dar de auto-organização. Então, você veja como a natureza é
enfim, impressionantemente eficiente nessa tecnologia que a gente está engatinhando ainda em tentar emular. Mas algumas coisas a gente consegue fazer, algumas coisas muito básicas ainda. Deixa eu ver se caiu aqui, porque eu ouvi um estalo e isso costuma ser um sinal de que caiu a gravação. Não, acho que vocês ainda estão aí. Bom, antes disso, antes da gente voltar para essa... Eu queria mencionar alguns artigos que saíram recentemente. Então, como eu disse para vocês, o desafio desse curso é que tem muita coisa nova saindo todo dia. E esse aqui é um artigo feito pelo pessoal do LL Nano, que é um laboratório de nanotecnologia que fica dentro do síncrotron, né, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá perto da Unicamp, em Campinas. Então, esse grupo aqui, eles usaram técnicas que a gente discutiu em aula, né, chamado de HRTM, HR de High Resolution Transmission Microscopy. Então, esse pessoal publicou nessa revista Nanoletters, que é uma das revistas mais consagradas na área. Eles desenvolveram uma metodologia que permite preparar monocamadas de nanopartículas autossuportadas, significa sem substrato, né? Com um microscópio eletrônico de transmissão. Notaram que o feixe de elétrons do microscópio de transmissão eletrônica induzia a movimentação dos átomos, mesmo a temperatura ambiente. Então eles perceberam que poderiam estudar o processo de sinterização átomo a átomo que ocorre nessas nanopartículas, né? Acompanhando com o microscópio as mudanças no preenchimento de poros, sem precisar retirar a amostra no meio do processo. Então, eles prepararam filmes cerâmicos formados por grãos nanométricos de óxido de zircônio, né? Então, isso é usado no catalisador de automóveis, por exemplo. Estudando o processo que ocorre no final da sinterização dessas nanopartículas. E esse videozinho aqui, então, de High Resolution Transmission Microscopy, a gente consegue ver os átomos migrando dos grãos adjacentes e preenchendo o poro. O vídeo é muito curtinho, cada ponto desses, então, é um átomo, né? E aqui alguns comentários dos autores. A maioria dos modelos existentes envolvendo a cinética de sinterização considera a energia superficial e a energia dos contornos de grão como sendo isotrópicas. Eles mostraram que isso não ocorre nessas cerâmicas nanométricas. Então, o processo não é isotrópico, ele ocorre de maneira diferente em diferentes superfícies, né? Além disso, mostramos que ocorre uma transição em que uma superfície rugosa é eliminada com o aparecimento de superfícies facetadas, indicando que possa existir uma barreira termodinâmica além da barreira cinética para o transporte atômico, né? Então a barreira termodinâmica seria uma transição de fase, né? Se ele saiu de uma fase rugosa para uma fase facetada, isso é um indício de uma barreira termodinâmica. Então, nesse caso aqui, o feixe de elétrons do microscópio de transmissão, ele induz os átomos a vencerem essa barreira cinética e essa barreira termodinâmica, né? Então, veja só, ao mesmo tempo que o microscópio de transmissão ele possibilita ver o que está acontecendo, ele também, de certa forma, acelera um processo que, se você usasse só temperatura, poderia demorar muito tempo, ou você precisaria de temperaturas muito mais elevadas para verificar. Então, um belíssimo exemplo de nanociência produzida aqui no Brasil,
né? E acho que é bom a gente ver que, apesar de todos os pesares, a ciência aqui no Brasil continua ativa, né, em nível internacional, né? Esse trabalho aqui do professor Leite, lá de Campinas. Eu vi semana passada, então uma coisa muito quente que eu poderia ter falado algumas aulas atrás, mas enfim, antes tarde do que nunca. Esse outro trabalho aqui, ele é um pouco mais velho, ele é de 2020, mas eu realmente só vi recentemente. Então, é um trabalho de microscopia eletrônica criogênica com resolução atômica. Então, o que eles fazem aqui nesse trabalho? Para você fazer o mapeamento de estruturas de proteínas, os cientistas usavam cristalografia de raio-x desde os anos 50. Né? Então você bombardeia proteínas cristalizadas com os raios-x e analisa, digamos assim, o eco desses raios-x, né? Como eles se espalham depois de interagirem com a proteína. Então, assim a gente consegue ter uma ideia do formato dessas proteínas, das suas composições. Né? Essa abordagem não funciona bem quando as proteínas são muito grandes, quando elas trabalham em complexos com outras estruturas, como o ribossomo, ou quando elas não podem ser cristalizadas, que é o que acontece em muitas proteínas que ficam na membrana de células. Então, isso obviamente é útil, por exemplo, se vocês pensarem no caso do coronavírus, e é justamente uma das proteínas do coronavírus, a chamada proteína spike, que torna o coronavírus tão infeccioso. E essas vacinas da Pfizer, da Moderna e da Janssen, que são baseadas na tecnologia do RNA mensageiro, elas justamente induzem as nossas células a reproduzirem essa proteína do coronavírus, mas sem o vírus. Então, quer dizer, você produz uma proteína que o coronavírus tem, mas sem colocar o vírus no seu corpo. Então, olha que ideia legal. Aí o seu sistema imunológico aprende a lutar com aquela proteína, mas você não está em risco porque não tem o vírus de verdade, só tem a proteína do vírus, e a proteína do vírus solta não consegue fazer estrago no nosso corpo que o vírus inteiro consegue. Mas então, para você fazer esse tipo de engenharia celular, você precisa conhecer a proteína spike do coronavírus, né? E essa é uma maneira de você analisar proteínas, né? Então, nesse trabalho aqui, os pesquisadores usaram essa microscopia eletrônica criogênica, atirando elétrons em cópias de proteínas congeladas que não precisam ser cristalizadas. Né? Os detetores registram os espalhamentos dos elétrons, e programas de computador sofisticados juntam as imagens para determinar a forma das proteínas. Pesquisadores no Japão tinham anteriormente mostrado que podiam melhorar a resolução dessa técnica para 1,54 angstroms. Só que isso ainda não era o bastante para distinguir átomos individuais. Agora, com as melhorias que esse grupo fez na tecnologia do feixe de elétrons, os detetores e o software, esses dois grupos de pesquisadores no Reino Unido e na Alemanha conseguiram chegar a uma resolução de 1,25 angstroms, ou seja, eles melhoraram 0,24 angstroms em relação ao que tinha antes. E essa melhoria de 0,24 angstroms agora permite
que a posição dos átomos individuais nas proteínas seja determinada, né? É impressionante pensar que uma mudança tão pequena pode... Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, eu mencionei, acho que na aula passada, quando eu estava falando do Nobel de Química de 2016, das nanomáquinas, que existiam... Pois não. A tela sumiu, tá só o Conferência Web agora. Peraí, deve ser a internet que oscilou aqui. Sumiu agora ou já tinha sumido faz tempo? Faz uns minutinhos, eu não quis interromper, mas não faz tanto tempo não. Tá bom, podia interromper. Vamos lá, tá vendo agora a minha tela? Agora sim. Tá. Então, eu acho que foi na última aula que eu mencionei para vocês as nanomáquinas, né? Que são na verdade moléculas, isso rendeu o Prêmio Nobel de 2016, são moléculas com partes que se movem e que respondem inclusive a campos elétricos e lasers. Então isso rendeu o Prêmio Nobel de 2016 e a partir daí surgiu um pessoal meio doido que resolveu fazer corridas nanométricas, né? E eu tinha mencionado uma que ocorreu em 2017. Aí pesquisando eu descobri que esse ano, aliás, há poucas semanas ocorreu a segunda corrida nanométrica, nanocorrida. E se vocês entrarem nesse canal aqui do YouTube, tem uma série de vídeos explicando não apenas técnicas, mas mostrando a nanocorrida. Então foram grupos de 8 países com diferentes nanocarros e eles usam justamente o microscópio de tunelamento para incitar o movimento dos carros, né? Então aqui alguns modelos, acho que esses são os 8 modelos de nanocarros que eles desenvolveram, e aí fizeram uma competição para ver qual conseguia ir mais longe dentro da superfície, que era, eu não coloquei aqui, uma superfície de ouro com sulcos. Então, um trabalho muito interessante, né? E a gente está pensando para que isso serve, né? Bom, pessoal, idealmente, vocês sabem que quando você faz um tratamento de câncer, por exemplo, você injeta remédio no corpo humano, um remédio extremamente tóxico, digamos assim, que é o caso da quimioterapia, e ela infelizmente age no corpo praticamente todo, né? Então, se a gente tivesse uma maneira de fazer com que fármacos dentro do corpo humano atuassem em regiões muito específicas, a gente teria um ganho enorme na medicina, né? E a gente está muito longe de chegar nisso, mas esse talvez seja um caminho para chegar nisso. Então você ser capaz de fazer moléculas que você pode controlar como se fosse um nanorobô, esse é com certeza um dos graus da nanotecnologia, né? E começa dessa forma, começa com uma brincadeira, né, como uma nanocorrida, mas o conhecimento que a gente desenvolve fazendo essas brincadeiras, o potencial que ele vai ter ali no futuro é muito promissor, tá? Então aqui um comentário que eu tirei do site: o objetivo é entender o movimento de rotação mecânica de uma máquina de uma molécula só sob uma superfície de apoio, por exemplo, construindo engrenagens com o diâmetro de 1 nanômetro e um eixo de rotação consistindo de um átomo só. O desenvolvimento de motores moleculares é outro dos objetivos do projeto.
dentre outras coisas, esse segundo componente envolve medir a força de mobilidade de um motor de molécula única. Então, agora voltando à aula, e aqui a gente está no capítulo 6 do livro do Lindsay, continuando, né? Na aula passada eu fiz uma aula teórica sobre interações moleculares. Então a gente pode ter as interações covalentes, a interação sistema carregado com sistema carregado, né, seguindo a lei de Coulomb, e depois a gente tem as interações que começam a entrar aqui no âmbito das forças de Van der Waals, né, que é uma molécula carregada com um dipolo interagindo com outro dipolo, tanto fixos quanto livres para se mover. Então essas expressões aqui elas podem ser deduzidas, mas não é o nosso objetivo aqui deduzir isso. Moléculas não polares interagindo com outras moléculas não polares. Então, através dessas interações aqui e manipulando esse tipo de interações, a natureza consegue fazer a auto-organização que eu mencionei para vocês no começo da aula, na formação de um embrião, né? Então é dessa forma que moléculas interagem umas com as outras, alguma dessas formas que eu indiquei aqui para vocês, e simplesmente manipulando isso, a natureza consegue fazer com que a célula que resulta da união de um espermatozoide com um óvulo, primeiro ela se divide, e depois ela começa a se especializar, e depois as células especializadas vão formar um tecido esquelético, vão formar um tecido nervoso, vão formar um sistema circulatório, e daí por diante, né? Então, são essas forças aqui que a gente conhece, a gente já sabe quais elas são, a gente só não consegue manipulá-las tão bem quanto a natureza faz. Mas a gente está tentando aprender, né? E um passo importante é esse aqui, é o ambiente aquoso, que mais de 70% do nosso corpo é água. Então é no ambiente aquoso que a gente tem que entender e manipular essas interações, né? Então, esse tipo de estrutura, chamado anfifílico, são moléculas grandes, né, em que possuem uma parte hidrofóbica, significa que ela repele água, ela é repelida por água, e uma parte hidrofílica, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma cadeia de alcanos, né, CH2, esse rabo aqui é hidrofóbico, e essa cabeça aqui, que é carregada, ela é hidrofílica. Então, essa cabeça aqui eu tenho grupos amina, né, e daí por diante. Eu não sou químico e essa parte do curso é um desafio para mim, mas é uma parte muito importante dentro de nanociências, né? Então, esse tipo de molécula anfifílica, ela permite a produção de moléculas de fosfolipídios. Eu acho que na próxima aula eu vou falar para vocês, então eu mencionei um pouquinho hoje das vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer, da Moderna e da Janssen. Um grande desafio dessas vacinas foi justamente produzir esses fosfolipídios que encapsulam o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro ele é extremamente volátil, ele não dura muito tempo. E para conseguir fazer com que ele durasse o bastante dentro do corpo humano, para chegar até uma célula e colocar ali o RNA mensageiro engenheirado para produzir
as proteínas do Covid, os cientistas precisaram criar um fosfolipídio com as propriedades apropriadas, né? E esse foi um grande trabalho de nanoengenharia que eles fizeram. E eu pretendo falar disso na próxima aula ou na aula seguinte. Bom, de qualquer forma, então, dentre essas estruturas auto-organizadas, a gente pode falar das bicamadas lipídicas, que são um sanduíche, né, em que a parte externa é hidrofílica, fica em contato com a água, e a parte interna é hidrofóbica. Então, simplesmente por você colocar essas moléculas em contato com a água, elas vão se auto-organizar assim. A parte hidrofóbica tende a fugir da água, a parte hidrofílica então fica por fora, e assim a gente forma essas bicamadas. As micelas são aglomerados, né, de anfifílicos. As partes hidrofóbicas também apontam para dentro, então a micélula ela é esférica, né, expelindo a água do interior, enquanto as cabeças hidrofílicas apontam para fora, né. E os lipossomos são esferas bicamada que contêm água no interior, né? Então a diferença da micela e do lipossomo é justamente que o lipossomo contém água no interior e a micela não. Então aqui a bicamada de lipídio, né? O sanduíche, então as cabeças hidrofílicas aqui, o recheio hidrofóbico para dentro, né? Então esse é o tipo de estrutura que os organismos vivos produzem com frequência. Aqui uma micela, né? Então é um aglomerado de anfifílicos com a ponta hidrofóbica apontando para o interior, expelindo água, e a estrutura, a cabeça hidrofílica fica externa, cercando, né? E quando a gente tem o lipossoma, então a gente tem a formação de uma região interna que é hidrofílica, depois uma camada intermediária que é hidrofóbica e outra camada externa que é hidrofílica também. Então vocês vão perguntar, mas como que eu faço para fazer uma dessas estruturas ao invés das outras? Isso é o que a gente está tentando descobrir, né? A gente não domina isso totalmente ainda, né? A gente tem aí algumas ideias, né, das condições termodinâmicas e químicas que favorecem a formação de uma dessas três estruturas ao invés das outras, mas esse é um trabalho em progresso ainda. Só que a natureza já sabe fazer isso muito bem, e o caminho é através dos anfifílicos, né? Essas moléculas que têm uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, existem simulações computacionais que mostram claramente a formação de vesículas, simplesmente você usando essas propriedades dessas moléculas, né? Então, isso é algo que a gente consegue reproduzir com base nas interações de Van der Waals, enfim, que a gente tem, né? Bom, um outro exemplo de máquina auto-organizada é a mitocôndria, que os organismos eucariontes possuem, né? Então, se vocês lembram ali dos tempos do ensino médio,
a maior parte da energia que os seres vivos produzem, os seres vivos aeróbicos pelo menos, vem da respiração e não do alimento, né? Tanto que a gente morre em poucos minutos sem oxigênio, e sem comida a gente dura um mês aí, né? Então as mitocôndrias, elas têm uma trajetória interessante. Os cientistas acreditam que eram organismos que viviam isoladamente, e em algum momento, aí, bilhões de anos atrás, se juntaram às bactérias anaeróbicas para formar novos tipos de bactérias, né? Então a mitocôndria, de certa forma, é um simbionte dentro dos seres vivos. Elas usam oxigênio para completar a oxidação de açúcares, né? Transformar o ADP no ATP, que é muito mais energético, né? Então as mitocôndrias, elas possuem uma membrana externa que filtra moléculas maiores de penetrarem. Ela mantém prótons na região intermediária, né, tornando essa região ácida, então íons H+. E esse gradiente de prótons é o que induz a produção de ATP, o trifosfato de adenosina, a partir do ADP, que é o difosfato de adenosina. Então esse aqui é um exemplo de uma máquina molecular, né? Então ela é feita justamente para permitir o fluxo do ADP, o fluxo do ATP. Esse processo de funcionamento, ele é baseado no gradiente iônico e no gradiente de concentração também, mas com essa membrana que funciona como um filtro, permitindo apenas que certas... Então, no caso da mitocôndria, é um exemplo de uma máquina, uma nanomáquina, digamos assim, baseada não apenas em propriedades químicas, mas em propriedades físicas também, que seria esse gradiente de prótons que ela possui aqui na região intermediária, né? Então, no capítulo 10 do livro, ele dá uma explicação um pouco mais detalhada disso, mas não muito, né? De qualquer forma, aqui. Então, são máquinas que permitem o uso de oxigênio atmosférico para completar a oxidação de açúcares, produzindo energia biológica. Organismos anaeróbicos são apenas capazes de oxidar a glicose para um composto chamado piruvirato, produzindo energia química bastante para fazer 2 moléculas de ATP, né, o trifosfato de adenosina. As células eucariontes, que produzem a mitocôndria, oxidam a glicose, produzindo energia bastante para fazer 30 moléculas de ATP. É o tipo de coisa que a gente quer saber como que se faz, e é o nosso objetivo final. Bom, outro exemplo de auto-organização é você usar moléculas com um substrato de forma que um extremo dessas moléculas vai se ligar preferencialmente ao substrato, deixando o outro exposto, né? Então, aqui nesse caso, você tem cadeias de alcano com grupos tiol, né, em uma superfície. Então, esses grupos tiol entram em contato com a superfície de ouro, né? Aqui uma imagem. Desculpa, perdi aqui. Então, esses grupos tiol vão ligar com
com a superfície de ouro, e as ligações do ouro com o enxofre são muito fortes, né? Essas moléculas aqui não deveriam se mover, mas simulações computacionais mostraram que a ligação do ouro com o enxofre, ela enfraquece a ligação desse ouro com os átomos de ouro da superfície inferior. Então assim a gente pode funcionalizar essas superfícies de ouro e manipular esses grupos que são formados utilizando campos elétricos ou magnéticos ou mesmo agitação térmica. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do crescimento de fios, de nanofios e de pontos quânticos, porque a gente vai falar disso em mais detalhe nas aulas seguintes, quando eu discutir nanofios e pontos quânticos, mas de certa forma é um tipo de crescimento bottom-up, de auto-organização, né? Então é uma síntese química de pequenas partículas como precipitados, né? O produto sólido pode ser separado da solução, como um coloide, ou pode ser crescido num substrato, né? Então nanopartículas de seleneto de cádmio, que tem propriedades ópticas interessantes, se agregam numa solução formando pontos quânticos em cima de um substrato, né? Aqui um outro exemplo é o de crescimento de nanofios de silício, isso eu vou falar em outra aula. Então tudo começa com uma gotinha de ouro líquido, você coloca na atmosfera gases ricos em silício. Esses gases, quando entram em contato com o ouro, eles se quebram e o silício vai sendo depositado no fundo da gota. Então ele vai se acumulando e dando origem ao crescimento de um fio de silício, um fio de diâmetro na escala nanométrica, e o diâmetro está associado ao diâmetro dessa gotinha aqui. Então é uma técnica de crescimento bottom-up, essa técnica VLS, que vem de Vapor Liquid Solid Growth, né? Então líquido é o ouro, vapor é o vapor de silano, né? Que é o gás SiH4, e obviamente isso é usado para fazer nanofios de outros materiais que não o silício. Aqui são imagens de STM desses nanofios, dá para ver a pontinha de ouro em cima deles, né? Você pode fazer nanofios em que você altera a composição, silício, germânio aqui no caso, pode fazer arseneto de galho com nitreto de galho e daí por diante. Tá. Bom, outro artigo que eu vi essa semana, né, very important paper, eu ainda não esmiucei esse artigo com todo o detalhe que ele merece, então síntese altamente precisa de quase subnanopartículas através de templates. Templates são moldes, né? Moldes supramoleculares organizados em dendrímeros, né? Então, nesse trabalho aqui, a ideia dos pesquisadores era fazer essas quase subnanopartículas. É um termo engraçado. São nanopartículas da ordem de 1,5 nanômetro, que ele diz, então são relativamente pequenas, né? 15 angstroms, aí mais ou menos, né? Então eles usam essas estruturas aqui, que eles chamam de dendrímeros externos,
dendrímeros externos. Então, combinando essas estruturas, através de reações ácido-base, eles conseguem formar essas estruturas moleculares, né? Molecular Structures of Huge Nanoarchitectures, né? Duas supramoléculas de dendrímeros, que são essas ramificações aqui que vocês estão vendo, foram preparadas. Então, na sequência, eles usam esses sais aqui, que são metalocomplexos, né, para conseguir decorar essas nanopartículas, né, e por fim ele consegue então formar essa nanopartícula de ródio, né, utilizando essa nanoestrutura, tá? Então é um exemplo de não sei se auto-organização, enfim, é um exemplo de uso de reações químicas para fazer uma nanopartícula. E eles mencionam aqui, então, supramoléculas agregadas a partir de dendrímeros são agora uma nova classe de materiais supramoleculares que foram construídos com sucesso a partir de dendrímeros básicos e centros ácidos, né? Esse método, que utiliza uma combinação de química de coordenação e química de polímeros, para usar a auto-organização, o comportamento de auto-organização, permitindo o desenho flexível e a síntese de grandes macromoléculas. Além disso, o molde preciso da síntese dessas quase supranucleares nanopartículas, utilizando supramoléculas de dendrímeros, foi conseguido de maneira bem sucedida. Partículas metálicas obtidas usando esse método claramente indicam que essa técnica pode ser um molde apropriado para a síntese dessas nanopartículas. Esse outro trabalho que saiu essa semana, um grupo de pesquisadores do MIT consegue usar campos magnéticos em temperaturas muito baixas para induzir reações químicas. Então, nem sempre a reação química que a gente quer é a mais favorável para acontecer naquela condição. Então a gente precisa mudar a concentração dos reagentes, a gente precisa usar catalisadores, a gente precisa usar pressão, né? E nesse trabalho aqui, esse grupo do MIT usou campos magnéticos, né? Então, exemplos aqui de trabalhos muito recentes que estão surgindo, e sempre no sentido da gente ser capaz de fazer nanoestruturas, né? As máquinas moleculares, enfim. Esse último trabalho que também saiu recentemente, que eu queria mencionar para vocês, esses pesquisadores estão usando laser para induzir padrões em superfícies desejados, né? Então a ideia deles usando laser, eles usam vários lasers interferindo, fazendo padrões diferentes na estrutura. Então o que esse laser faz é controlar o gradiente de temperatura. Então você basicamente derrete aquele material na superfície
e derretendo esse material com diferentes padrões de interferência do laser, você consegue fazer com que essa superfície se cristalize em padrões diferentes. Olha que técnica interessante, né? É impressionante pensar na inventividade desse pessoal, né? Eu tinha uma imagem aqui das estruturas que eles... Bom, essas são aqui as estruturas que eles conseguem fazer na superfície do material. Eu não lembro agora de cabeça se eles mencionam aqui qual é o material, mas eles conseguem produzir esses padrões diferentes na superfície simplesmente mudando a maneira como esses feixes de laser deles interagem. Então é isso, pessoal, são todas essas técnicas de produção de nanopadrões e de nanoestruturas que estão dentro do regime bottom-up. E é isso, acho que os alunos saíram da aula mas tudo bem, eu estou gravando aqui no OBS, felizmente, e ele não depende do vídeo. É isso aí, pessoal, obrigado a todos, então, boa noite, e quarta-feira eu gravo a aula de novo.